Caros irmãos, queridas irmãs, feliz Páscoa! Está aí o grito que estava guardado no peito de cada um de nós, celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante todo esse caminho quaresmal, fomos nos preparando através da oração, da caridade e da penitência para poder purificar o nosso coração e aí sim celebrarmos o encontro com Jesus. A Páscoa nos dá a oportunidade de fazermos um encontro com o ressuscitado. Ao longo desse período da Páscoa, nós vamos ouvir muitas vezes durante as Santas Missas as passagens da Escritura, nos Evangelhos, que nos mostram o nosso Senhor ressuscitado aparecendo aos seus discípulos. Ora aparece a Maria Madalena, que não o reconhece. Ora aparece aos apóstolos do cenáculo. Ora aparece aos discípulos a caminho de Emaús, que também não o reconhecem, estavam tomados de tristeza. Ora aparece quando propicia uma pesca milagrosa. Aí está nosso Senhor ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos, mostrando: eu estou vivo, eu cumpri as profecias. Eu havia dito para vocês, destruir esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E aí está, o Senhor ressuscitado. Esse é para nós, deve ser um tempo de encontrarmos o Senhor. Não apenas saber que está ressuscitado, mas experimentá-lo em nossa vida. Experimentar que o Cristo vive. E podemos fazer isso de muitas formas. O melhor lugar para encontrarmos o Senhor é na oração. E a oração, como ele nos ensinou lá no primeiro dia da Quaresma, lá na quarta-feira de cinzas: entra no teu quarto, fala com o teu pai, e ele que vê o que está oculto, dará aquilo que pedir o teu coração. Essa oração de intimidade nos levará necessariamente a buscar viver a fé no ressuscitado na comunidade. Se nós repararmos bem, as passagens da Escritura das aparições de Jesus ressuscitado sempre conlevam para essa direção. Nosso Senhor vai dizer, na Páscoa desse ano, no ano B, na passagem do Evangelho segundo São Marcos: dizei aos meus discípulos para que se reúnam na Galileia. O Senhor quer congregar os seus discípulos. Os discípulos de Emaús, depois de terem caminhado 11 quilômetros com Jesus, eles partem o pão com o Senhor e depois voltam apressadamente para comunicar essa notícia aos demais. Então essa intimidade com Deus nos leva a viver a fé em comunidade. E aí, meus irmãos, está o segredo. Quando nós vivemos a fé em comunidade, contrariando a lógica desse nosso mundo moderno que quer nos levar para o egoísmo, para o fechamento em si mesmo, para o isolacionismo, totalmente o contrário, quando nós nos abrimos ao encontro com o ressuscitado, veremos que nós também podemos encontrá-lo no nosso irmão. É sim. Encontramos o Cristo vivo e ressuscitado na igreja, na Eucaristia, nos sacrários. Lá está ele, corpo, sangue, alma e divindade, no seu corpo glorioso. Mas aprendemos a encontrá-lo também no corpo sofrido dos nossos muitos irmãos. Eu espero que a Quaresma que você e eu temos vivido tenha trazido isso, essa capacidade de enxergar o Cristo no irmão. E se enxergamos o Cristo doloroso, enxergaremos também o Cristo glorioso, o Cristo ressuscitado. Os apóstolos vão se encontrar com o Senhor e vão receber ali a sua missão. O Senhor vai dar a eles o poder de perdoar os pecados. O Senhor comunicará a eles o dom do seu Espírito Santo. No diálogo com Tomé: toca aqui, Tomé, as minhas chagas, coloca o teu dedo aqui no meu lado e tenhas fé, não sejas um incrédulo. Esse é o convite que o Senhor nos faz, a sermos homens e mulheres de fé. E se o Senhor não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, como nos ensinou o apóstolo São Paulo. Essa é a grande verdade. Por isso, meus irmãos, inspirados ainda numa última passagem, a dos discípulos de Emaús, pensemos o seguinte: assim nos ensinava o Santo Padre Papa, uma mensagem do ano retrasado, salvo engano, quando comentava a paciência e a misericórdia de nosso Senhor, que é capaz de andar 11 quilômetros na direção errada, porque aqueles homens tinham desistido, estavam indo embora, e nosso Senhor, então, ele traz eles para junto de si, comentando as Escrituras, partindo o pão com eles. A paciência de nosso Senhor caminha 11 quilômetros na direção errada. Eles deveriam estar em Jerusalém, mas nosso Senhor caminha com eles para poder ter tempo de ir mostrando a eles os ensinamentos da Escritura, para que pudessem entender tudo que o Messias deveria passar, para aí sim, partindo o pão, eles poderem ter os seus olhos abertos. O coração ardeu, os olhos se abriram e os pés se colocaram no caminho. Que você e eu possamos, através da palavra de Deus, da Eucaristia, colocar os nossos pés ao caminho e partirmos em missão para anunciar: o Cristo está vivo, eu o encontrei, eu o experimento na minha vida e eu convido você a fazer essa experiência. Deus te abençoe, a você e a sua família. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.